Não, eu só queria trazer a palavra para cá, porque a gente aprofundou tanto os apoios que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje, e hoje mais 2 governadores formalizaram apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Você viu no começo da nossa participação aqui do jornal, e o Iripita já falou sobre essa ilustração aqui. Hoje, Bolsonaro tem 8 governadores ao todo, somando com aqueles apoios que ele recebeu ontem. E hoje ele recebeu o apoio de Ibanez Rocha, do Distrito Federal, reeleito, e Ratinho Júnior, também reeleito no Paraná. Os dois participaram de um pronunciamento ao lado do presidente Bolsonaro, lá em Brasília, no Palácio do Alvorada. Com eles, então, Bolsonaro soma esses 8 governadores entre os vitoriosos no primeiro turno, no último domingo. Yuri já mostrou isso bem pra gente, por isso que eu ando de volta aqui, até para pegar com o Felipe. Felipe, já falamos tanto dos apoios, da importância desses apoios, começando, claro, por Simone Tebet. E para Jair Bolsonaro, qual o peso desses apoios que ele recebeu hoje e a importância neste segundo turno, nesta campanha? Olha, eu acho que a importância maior é do Romeu Zema em Minas Gerais, do Rodrigo Garcia em São Paulo, do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que são os 3 maiores colégios eleitorais, e onde o Jair Bolsonaro teve uma perda de votos em relação ao primeiro turno de 2018. O Ibanez já era mais próximo e o Ratinho Júnior já era da turma do Bolsonaro e já teve a votação em 69%. Ele teve mais de 4.200.000 votos no Paraná. Fica difícil a gente imaginar que ainda pode crescer mais, mas é possível, sim, claro, vai atuar, tem uma grande influência sobre o eleitorado, mas quando você vê que ele já teve quase 70% dos votos, será que dá para crescer mais ainda virar algum outro voto lá no Paraná? Não, deve dar, mas também não é um estado tão grande, tão populoso quanto esses colégios eleitorais, onde ele vai poder usar essas máquinas públicas e estaduais também. Interessante quando o Lula fala que ele vai a Santa Catarina, ele quer impulsionar a campanha de Décio Lima contra Jorginho Melo. É uma campanha importante também para Jorginho Bolsonaro, eu estou misturando os dois, para Jair Bolsonaro, já que Jorginho Melo teve uma participação fundamental na CPI da Covid. Sem dúvida. E aí, eu acho que o Felipe mencionou isso, de fato, é uma montanha muito alta aí para ser escalada pelo candidato do PT num estado que, de fato, foi muito, muito forte ali a votação tanto de Bolsonaro quanto do senador Jorginho Melo. A identificação do eleitor catarinense com o campo de Jair Bolsonaro já vinha de 2018, foi um dos estados mais bolsonaristas daquela eleição e continua mantendo esse título, disputando talvez com alguns estados da região norte, como Rondônia, que 100% das cidades deram vitória a Jair Bolsonaro no estado de Rondônia. 2 candidatos bolsonaristas no segundo turno, o atual governador Marcos Rocha e o senador Marcos Rogério, outro ponta de lança do presidente Jair Bolsonaro na CPI, talvez até mais. Apareceram muito ali, Não, né? Marcos Rogério talvez até mais efetivo na defesa do governo na CPI do que o próprio Jorginho Melo, que foi muito importante, sem dúvida alguma, na defesa do governo na CPI da pandemia. Mas acho que o que Lula me parece que quis dizer é para deixar claro que não vai abrir mão de nenhum território que possa ser, que tenha como travar a disputa. Então, se tem um candidato do PT em Santa Catarina disputando o segundo turno, tem que aproveitar. Seja para que esse candidato perca de pouco, não perca de muito, como se desenha, seja para ele próprio conseguir buscar alguns votos de outros eleitores, né? Por mais foco que as 2 campanhas tentem dar ao Sudeste. Sem dúvida. Se você pensar em votação, por exemplo, né, nos percentuais que Lula e os candidatos do palanque de Lula tiveram, vamos pegar os estados da região sul. De repente, me veio agora esse exercício, estou aqui no free jazz, aqui no improviso, mas depois a gente até pode bater no nosso médico alvo. Se for pensar em termos proporcionais, talvez a votação de Edgar Preto no Rio Grande do Sul tenha sido maior, se não me falha a memória, até porque ele ficou de fora do segundo turno por 2.500 votos e Eduardo Leite entrou na frente e não ele. E o Rio Grande do Sul tem todo um histórico de votação no PT, tanto para presidente quanto para alguns governadores. Fez 2 governadores, Olívio Dutra e Tarso Genro. Então, conseguir marcar cravar uma bandeira num estado bolsonarista como Santa Catarina tem um simbolismo aí nesse aspecto, entendeu? Olha, mesmo onde vocês são mais fortes, a gente consegue cravar uma bandeira, que é o que, de certa forma, Bolsonaro também tenta fazer quando ele olha, por exemplo, quando o que ele fez, na verdade, se pegar
as últimas agentes Bolsonaro no Nordeste. Ele foi lá em Garanhuns, cidade que é onde fica o distrito que Lula nasceu. Fez motociata. Fez motociata, foi no Rio Grande do Norte, conseguiu eleger Rogério Marinho senador no estado do Rio Grande do Norte. É quase eu não tenho medo de você. É quase, marcar, eu acho que é isso, é fincar a bandeira no território do outro. Mas o foco é o Sudeste, né? Sim, pelo volume só quando você eleitores, olha para São Paulo, por exemplo, quando você conversa na campanha do Tarcísio, o Tarcísio nunca vai admitir isso de público, mas ele está dando todos os sinais que ele mal quer o apoio do Rodrigo Garcia, né? Tanto que foi Garcia quem procurou por ele e que Tarcísio está fazendo isso a pedido de Bolsonaro. Porque é a Bolsonaro que interessa o apoio do Garcia, porque é Bolsonaro que tem que ganhar os votos. Porque a percepção dentro da campanha do Tarcísio é que o voto do Garcia já vem automaticamente para ele. Agora, ainda falando dos apoios que Bolsonaro já recebeu ou ainda pode vir a receber ou tem esperança de receber, o União Brasil está nisso? A gente já sabe como o União Brasil vem. E quando eu pergunto União Brasil, eu pergunto também ACM Neto, que está disputando na Bahia com o petista Jerônimo do PT. Bom, vamos lá. União Brasil, o vice-presidente, que é o grande operador político de bastidor do União Brasil, que é o Antônio de Rueda, né, ele participou dessas conversas no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, nessa semana. Ele está muito próximo ao Ciro Nogueira. Nós trouxemos a semana passada também a informação de uma possível fusão do partido do Ciro Nogueira com o partido que agora já está com a União Brasil, ou seja, a União Brasil... Ele está próximo ao Palácio do Planalto, mas ele é um partido muito grande, como um partido muito grande, quase com um novo MDB, ele é muito dividido também. E nesse caso especificamente, do ACM Neto, a grande dificuldade hoje para a União Brasil migrar por completo para o presidente Jair Bolsonaro é o Nordeste, principalmente ACM Neto. Por quê? Porque se o ACM Neto, que já tem uma tentativa difícil, já tem uma eleição difícil ali pela frente na Bahia, coloca o Bolsonaro do lado dele, no estado mais lulista, Yuri, talvez, do Brasil. Quase 70% dos votos. Dificulta a chance dele. Então, tem um debate grande ali internamente. Eu penso que se pegarmos, enfim, programáticos de identidade de ideias, ele está mais próximo à direita, muito mais próximo à direita do que à esquerda, porque é a fusão, a rigor, do PSL, que foi do Bolsonaro, com o PFL, né? E está tendo esse debate com o principal ministro do governo Bolsonaro. Então, precisa ajustar muito bem se a adesão do União Brasil significaria uma entrada do Bolsonaro na Bahia. Tem esses ajustes, porque a campanha ainda está em curso. Então, não dá para a gente... não dá para o partido ir completo para o Bolsonaro. Muito embora haja identidade, haja debate, inclusive, de uma fusão partidária. Nós abrimos o programa de hoje falando dos apoios que Lula recebeu em maior volume e maior importância do que o Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem nós abrimos com o presidente Jair Bolsonaro, que recebeu apoios importantes dos governadores do Sudeste. E isso justifica que ele fosse primeiro no programa de ontem. Hoje a gente fez a inversão, exatamente porque Lula nos parece que teve mais apoios importantes. Mas União Brasil, a decisão sobre os passos desse partido, quem está acompanhando é a repórter Juliana Lopes. Ela está lá em Brasília e vai nos mostrar os detalhes ou a expectativa dessa reunião que acontece para decidir qual o caminho do União Brasil agora, né, Juliana? O Caio já falou bastante, fundamental te ouvir também, que está aí. Boa noite, amiga. Exatamente, Márcio. A gente tem uma coletiva de imprensa com o Luciano Bivar e com integrantes, dirigentes do União Brasil, em que eles vão falar sobre como será o apoio do partido, né, no segundo turno. O que a gente tem? Uma tendência, vocês estavam comentando aí, né, até pela composição do União Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mais alguns integrantes da sigla, incluindo Luciano Bivar, Soraya Tronic, eles preferem uma neutralidade. E também a ACM Neto, isso porque ele afirma que se tiver uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, isso pode prejudicar a campanha
campanha de ACM Neto na Bahia. Ele, como vocês ressaltaram, disputa com o petista Jerônimo, o governo da Bahia, e acredita que essa proximidade poderia prejudicá-lo. O que aconteceu, então, aí nos últimos dias? Conversas com a ACM Neto, uma tentativa de alguns dirigentes do partido de convencê-lo a adotar a posição de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele segue bastante resistente. Há uma reunião marcada entre os dirigentes do partido e a ACM Neto para agora, 6h30 da tarde, uns minutos antes, então, desse anúncio de forma oficial, que é o que a gente acompanha nesse momento. Se adotar a posição de apoio a Jair Bolsonaro, alguns integrantes vão se manter neutros. E aí nós estamos falando, mais uma vez, de ACM Neto, Luciano Bivar e de Soraya Tronic, que já afirmou, né, depois do resultado do primeiro turno, que ela não votaria em nenhum dos dois candidatos à presidência, nem Lula, nem o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a movimentação aqui em Brasília, portanto, Márcio, a gente acompanha tanto a definição dessa reunião que acontece de maneira virtual, né, a portas fechadas, como também do anúncio mais tarde um pouquinho, às 7h30 da noite. É com você. Muito obrigado. Juliana Lopes falou com a gente ao vivo de Brasília. É interessante como a política coloca esses personagens numa sinuca de bico às vezes. É claro que você pensa, poxa, eu estou candidato a governador, estou num segundo turno disputado com o meu adversário do PT. Esse adversário do PT tem o apoio de um candidato forte à presidência, que é Lula. Será que eu vou ter um apoio do outro candidato à presidência? Mas a ACM Neto parece que não quer esse apoio. E ele nunca quis, né? Ele sempre quis ficar ali, manter a disputa no âmbito estadual. Mas para Bolsonaro é importante esse apoio? Na Bahia especificamente? Seria, porque se a ACM Neto perde, mas perde com 40% dos votos válidos, dado que Jair Bolsonaro acho que teve 25 ou alguma coisa assim, saiu no lucro. Mas para a ACM Neto é um suicídio político. Exato. E isso vem... Tem condição. Da sinuca que eu tô falando. A Bahia é um dos estados mais lulistas do Brasil. Essa conta vem desde que Sérgio Moro era pré-candidato à presidência, podendo estar num campo ou no mesmo partido que a ACM Neto, e ele foi o primeiro a falar. Se ele entrar no União Brasil, não vai ser candidato a presidente, porque seria um suicídio. Né, se Bolsonaro, né, essa aliança para a ACM Neto na Bahia já é complicado, colocar o algoz de Lula como seu parceiro no palanque em que Lula tem 70% dos votos é você comprar a briga com o principal cabo eleitoral do país. Então, isso está muito claro, esse raciocínio. E não é só dele, né, Márcio? Acho que até, não sei se você chegou a prever, por exemplo, uma discussão sobre o Rio Grande do Sul. Sim. Né, como o Eduardo Leite poderia se supor, olha, melhor ele se associar a Lula lá no Rio Grande do Sul para enfrentar o Onix, que está associado a Bolsonaro. Mas diante do fato de que ele está num estado que Bolsonaro predomina, melhor não. A discussão tem que ser aqui no nosso quintal, né? Para fazer uma piada com todo respeito à identidade dos gaúchos. A disputa é aqui no país, no Rio Grande do Sul. Não é do Brasil. Mas a rigor, né, Márcio? Assim, é um país, é meio clichê, tá, gente? Por favor. Exato. O país é muito grande. As necessidades do eleitor do Nordeste não é a do paulista, não é a do paulistano, não é a do carioca, não é a do amazônida, não é a do gaúcho. É um país muito grande, complexo, com um sistema político eleitoral complexo. E aí, pra gente, o Lorival Santana sempre fala, mãe, como vocês conseguem ficar cobrindo política brasileira, né? Mas a gente que está nessa há muito tempo, essa é a graça a graça da coisa é até essa, porque é muito plural, cada lugar é de um jeito, cada lugar você tem uma jogada diferente para fazer, para explorar, daí você tem uma jogada de risco, a jogada da Simone hoje é uma jogada de risco, porque o partido... Parte do partido apoia, parte do partido não apoia. Aqui em São Paulo, o prefeito de São Paulo vai com o Bolsonaro, e o Temer apoia a decisão do prefeito de São Paulo, porque daqui a 2 anos tem uma eleição municipal, e aí não é jogo para o MDB de São Paulo tá com o Lula, porque o Lula vai apoiar o Boulos. Então, você tem uma teia muito grande de interesses atuais. E as campanhas também olham daqui a 2 anos. Obviamente está todo mundo, o país inteiro, o mundo até, de certa maneira, olhando esse segundo turno. Mas tem que pensar politicamente a eleição municipal e por aí vai. É complexo o lance. A gente perdoa o seu clichê, tá bom? Não, é perfeito para a gente entender essas sinucas de bico que os partidos se colocam. E, claro, o desafio que é
fazer política também num cenário desse, ou seja, discutir propostas. Não, peraí, eu estou primeiro preocupado se o meu candidato vai ganhar ou não, se ele vai ser o meu candidato ou não. Para não dizer que a gente só fala das complexidades e tem um outro aspecto que eu acho que é curioso de trazer para essa história, um outro clichê também, mas uma outra história, mas que bem ou mal tem uma reorganização, tá ficando mais claro quais são os campos político-ideológicos. Né? Quando se vê, por exemplo, esses tucanos que estão apoiando o Lula, porque isso atrás na democracia, na questão da ditadura, gente, mas militaram vocês estão falando juntos. Coisas contraditórias, vocês não. Ele está falando que cada estado é uma realidade. Mas tem uma clareza. Não, mas porque eu acho que tem uma clareza, por exemplo, nessa discussão União Brasil e PP, de se juntarem. Fica muito mais claro que é um campo da direita, que não tem ambiguidade de um partido como Progressistas ter ficado todo o tempo apoiando o governo de um partido de esquerda. Eu só vejo uma chantagem eleitoral aí, Yuri, eu não vejo mais nada além disso. Então, claro que presidente eu não estou dizendo eleito. que eles não vão, num eventual governo Lula, deixar de apoiar e fazer oposição radical. Claro que não. Eles são pragmáticos da coisa. Eu só estou dizendo que existe uma maior clareza de identidade partidária do ponto de vista ideológico. Depois, o que eles vão fazer com isso é outra conversa. Mas eu acho que fica mais claro que um partido como a União Brasil tem mais afinidade com o campo da direita. Sim. Que um partido como Progressistas, embora tenha setores que se associam ao PT, como o PP na Bahia, mas que tem um campo da direita. E que partidos como o PSB estão no campo da esquerda. Eu acho que, bem ou mal, a gente está vendo as melancias na caçamba da política brasileira se organizarem nos seus quadradinhos. Se depois o pragmatismo político é óbvio que depois vai misturar tudo de novo, mas eu acho que está ficando mais claro quem é vermelho e quem não é vermelho. Já deu para perceber que aqui a gente é quase um congresso nacional e as discussões que acontecem aqui são quase fratricidas. Vamos, tô brincando. Não sei não. Depois a gente toma um chopp, tá tudo certo. Aí é a melhor parte. Da porta para fora a gente é amigo.